artigo, mas manteve a punição no artigo 191, que dá a multa de R$100 mil para o atleta. O segundo voto seria do Marco Aurélio Choi, auditor, mas ele pediu vista, pediu mais tempo devido à complexidade do caso, ele pediu mais tempo para dar o voto e assim foi suspensa a sessão. Na quinta-feira, o pleno do STJD volta a se reunir e aí sim para definir, contar os votos, todo mundo lê os votos e definir o futuro do Bruno Henrique, então, com a camisa do Flamengo. Continua com a gente, tá? Pra gente seguir com a nossa conversa, mas eu vou colocar também um trecho do que o Michel Assef, que é o advogado do Flamengo, falou pra você sobre o resultado de ontem, então, né? A interrupção aí do julgamento. Vamos ver. Mas como a gente já vinha dizendo desde o primeiro julgamento, o que o CBJD ele entende como grave é uma manipulação dentro do jogo, ou seja, algo artificial que venha para dentro da partida, né? Então ficou muito claro aqui que isso não aconteceu, né? Nada artificial foi praticado para favorecer alguém fora, né? Então isso está afastado. Foi nesse sentido o voto do relator, apesar da reprimenda, de entender que houve uma infração disciplinar. Vamos aguardar agora o resultado, o voto vista e a continuação do julgamento. Eu acho que a presença do Bruno Henrique é a demonstração dele mesmo de respeito à justiça desportiva, né? Então ele está aqui enfrentando o tema. Eu acho que isso foi uma atitude muito positiva dele. Eugênio, como é que você viu essa interrupção, então, do julgamento, esse pedido de vista, né, e fica, então, para quinta-feira? Eu acho que, assim, o Bruno, como você tem apenas 2 dias de distância, não vai interferir no andamento do processo. Até porque já faz 2 meses que está sendo adiado, né? Porque você pode ter um pedido de vistas que atrase por 1 mês, 2 meses, e aí interfere diretamente na aplicação de uma eventual punição. Porque, por exemplo, se você adia esse julgamento para daqui a 1 mês, termina o Campeonato Brasileiro e ele não terá sido julgado, ficaria apenas para o ano que vem. Como é para quinta-feira, está a tempo de tomar uma decisão que vai impactar ou não no dia a dia, por exemplo, no jogo que o Flamengo tem sábado com o Sport. O Flamengo não tem atacante para jogar lá, então depende do Bruno Henrique. Agora, essa toga que o Jufo usou ontem quando esteve lá, fui eu que emprestei para ele. Porque eu já fiz muitas coberturas de julgamentos lá no STJD. E o que acontece normalmente, ele falou, já saiu o primeiro voto, o voto do relator. Todo processo tem um relator, um dos auditores pega aquele processo, estuda, faz todo um relatório para os companheiros e dá o voto dele. Normalmente o voto do relator é o que decide o julgamento. Claro que pode acontecer ao contrário, dos outros discordarem dele. Mas normalmente você tem ali 5, vão votar 3 com o relator. E se tiver muita divergência, 2 vão com o outro. Aquilo que a gente ouve, siga o relator. Siga o relator. Normalmente, o que pode ter de variação é assim, eu não concordo com a pena que ele está aplicando. Então, se é multa de 100 mil, eu quero multa de 200 mil. Ou multa de 50 mil. Mas é muito raro que o voto do relator não seja confirmado pelos demais auditores do tribunal. Vamos ver o que vai acontecer quinta-feira. Então essa é uma percepção do Eugênio que já cobriu diversas vezes, né, outros casos e outros julgamentos, que reta final de campeonato sempre pintam um julgamento no STJD. Horas e mais horas sentado naquele auditório lá do STJD, ali no centro do Rio de Janeiro, bem em frente à estação da Carioca do metrô, só atravessa a Avenida Rio Branco e já está lá. E o pedido de vista é algo que tem, claro, ali, né, nos julgamentos, mas normalmente ele também acontece quando tem, às vezes, um fato novo, uma prova nova, né? Surgiu algo aqui, aí alguém pede um tempo ali para analisar novamente. Dessa vez não tem nada novo, mas tem esse ganho de tempo aí para até, né, para ir enrolando, Jailson. Eu concordo com o Eugênio na medida do que ele disse de ser para quinta-feira. Porque se adiasse para mais uma semana, mais 20 dias, mais 30 dias, aí também já é um pouco demais, né? Até porque a gente já está falando de algo que já aconteceu há 2, 3 meses. Isso. E até agora não teve esse julgamento. E aí eu concordo, tem que, de fato, acaba logo, encerra logo essa novela, até porque já estamos no final do campeonato, basicamente, continua jogando com efeito suspensivo, até o Alan estava jogando com efeito suspensivo também, então nos 2 casos, né, aqui, relacionando Flamengo e Palmeiras, estão brigando diretamente pelo título brasileiro, já acaba logo, julga, o que tem que acontecer. Eu até achei essa vista de pedir,
de conseguir mais 3 dias, enfim, já achei um pouco demais, tendo em vista o tempo que já aconteceu. Mas, como é para a mesma semana e não vai impactar na próxima rodada, ok, que decida-se, né? Que se decida na quinta-feira. Jufô, obrigado, viu? Você volta aqui dentro do Sport Center e da próxima, por favor, só uma correção. Eu não sou meritíssimo, eu sou o recordista mundial. É diferente, tá, Jufo? Por favor. Ai, meu Deus do céu. Não, peço perdão, é outro nível. E só complementando o Eugênio, nos outros 2 julgamentos que tiveram na pauta no dia, o do Alan, do Palmeiras, e também um envolvendo Flamengo e Santos por conta do preço dos ingressos no jogo no Maracanã, todos votaram com o relator. Foi 9-0 nos 2 casos. Valeu. 9-0. Esquece. O Eugênio já deu é isso aí. Não é certeza. Não é certeza, mas normalmente acontece isso. Está certo ou está errado, a questão é que não há velocidade, não há celeridade no STJD, e o julgamento acontece na boca de 2 jogos relevantíssimos para o campeonato, que o time, né, que o Palmeiras está sem parte considerável do elenco. Então, eu entendo a brecha que se abre para a Leila criticar, mas que isso está amarrado nessa coisa chatíssima que é o clubismo e que o STJD acaba alimentando. Mas depois que passar essa situação toda, vamos continuar discutindo o STJD? Se ele deveria ou não deveria existir, a forma como ele opera? Não vamos. Acabou o problema. Daqui a pouco vai ter outro problema e a situação... E vai abrir brecha para clubismo de novo. É complicado. É um julgamento por apostas. Ele vai trazer precedentes. O Brasil já teve um escândalo de aposta. É preciso entender exatamente em que item do regulamento o Bruno Henrique está sendo julgado, nem é do regulamento, né? É do Código de Justiça Esportiva. Então, assim, para eu não falar besteira, já que eu não tenho informação jurídica, vou recorrer aqui a um comentário do Maurício Corrêa da Veiga, que é advogado especialista em direito do entretenimento. Ele diz o seguinte: o julgamento sobre suposta manipulação de resultados traz à tona uma questão nova e sensível do direito esportivo. Não se julga caso de aposta no Brasil há 20, 30 anos. Começou agora, né? Deve haver uma distinção entre condutas dolosas e meramente infracionais. Quais são as condutas dolosas? O primeiro escândalo lá. Jogadores que ganharam dinheiro para manipular resultados. Estavam dentro de um esquema. O Bruno Henrique vai ser julgado nessa linha ou ele vai ser julgado numa questão meramente infracional, ou seja, né, fez um comentário sobre tomar um 3º cartão amarelo e a defesa do Flamengo está toda indo nessa direção. Todo mundo sabe que o jogador força o 3º cartão amarelo, não precisaria o Bruno Henrique dizer isso, não é informação privilegiada. Quem está certo, quem está errado, o que vai decidir é o tribunal. Aí, esse caso do Bruno Henrique, ele não tem como fugir de um tribunal, né? Se você vai falar de um caso de racismo, de um caso de uma agressão física que passa das questões do esporte, ter dado um carrinho, uma entrada violenta, isso tudo realmente precisa ser apurado, tribunalizado. Ok. Então o Bruno Henrique está numa situação diferente da situação do Alan. Mas aí tem outra figura do direito esportivo brasileiro, que é a figura do efeito suspensivo. Ou seja, o jogador que vai ser julgado pelo caso mais grave, porque ele demora a ser julgado, ele pode continuar jogando. Exatamente. Né? Porque a justiça é lenta. E aí, por que existe o efeito suspensivo? O efeito suspensivo não é danoso na essência. É o seguinte, poxa, imagina o seguinte, esse cara vai ser julgado daqui a um mês e daqui a um mês ele vai ser absolvido. Então, se ele ficar sem jogar nesse mês, ele está cumprindo uma pena que não era para ser aplicada, né? Então, o jogador pode ir jogando enquanto... Só que assim, tem o efeito suspensivo, mas demora pra caramba. E aí, como vira julgamento, tem essas coisas, pedir vistas. Pedir vista. Pois é. E aí o que a defesa faz? A defesa quer protelar, claro. Lógico, vai jogando pra frente. Pro Flamengo, se o julgamento não for essa semana, o Bruno Henrique joga sábado, né? São táticas que são usadas na justiça comum também, estratégias. Então, assim... Não me parece que o STJD eu acho que essa é a confusão que você pode trazer quando faz uma reclamação pública, o STJ. E aí, no futebol, a gente avalia tudo sob essa ótica, né? Está prejudicando o meu time. O STJD é Flamengo. Aí amanhã o STJD vai ser Palmeiras. Essa é a confusão que pode ser trazida. Agora, isso não pode invalidar uma discussão que, infelizmente, vai sumir, né? Depois que um for campeão e o outro... Ninguém vai mais estar preocupado com o que o STJD fez ou deixou de fazer, né? Mas
a função do STJD no futebol brasileiro deveria ser discutida com mais seriedade. Como deveriam ser discutidas as outras coisas que o Flamengo trouxe à tona de uma forma meio torta, e a gente vai debater daqui a pouquinho. Me parece um grande caso de lei de chacrinha. Se a gente pode complicar... Vem para confundir. É. Não para explicar. Tanto inteligente estudos usados para... Barreto, a sua explanação foi perfeita sobre a complexidade, mas eu não consigo... O caso do Bruno Henrique é muito complicado mesmo, porque tem essa questão, né? A defesa está argumentando que ele não participa de um esquema e, ao mesmo tempo, não há dolo ao Flamengo, né? O Flamengo, ele não... Porque já estava combinado que ele ia receber o terceiro cartão amarelo, por mais que ele tenha recebido o cartão vermelho depois, né? Fazendo com que os amarelos não tenham sido suspensos. Mas não haver dolo ao Flamengo é relevante nesse caso? Porque tem o artigo... Acho que o artigo tem um... Deixa eu ler certinho aqui. Qual é o número de artigo? Sem número não vale. Tem o 243, que prevê essa questão de não estar no esquema, e o 243A, que prevê que não há um dolo ao clube, ao Flamengo, no caso. Mas pode haver dolo ao campeonato, à competição, à lisura do jogo. Só que aí tem o outro artigo, que é essa questão do antiético, né? De você informou. Mesmo que você não tenha ganho para isso, você informou algo interno, né? Você dá uma informação privilegiada para terceiros que vão lucrar com isso. E aí a punição seria menor. Eu ainda acho, mas aqui é opinião, aqui não estou na frieza do julgamento da lei. Eu ainda acho muito complicado você compartilhar esse tipo de informação privilegiada. Só que independente do mérito da ação em si, do julgamento, eu não consigo entender a demora. Eu sei que é complexo, mas são 2 anos quase do acontecido para você chegar nesse momento e a resolução acontecer. Quer dizer, se é que vai, né? Porque quinta-feira vai ter um novo julgamento, pode ter outro pedido de vista, enfim. Na véspera do final de um campeonato. Então, a coisa se complica pelo processo, a coisa se complica pelo tempo e abre todas essas brechas de ter, inclusive, uma coincidência de um outro julgamento que já devia ter acontecido há muito tempo, do time que disputa tabela ponto a ponto com o Flamengo no mesmo dia. Então, assim, é muito problemático. E o debate sobre o STJD precisa acontecer. Só que não vai. Porque também é um circo importante de estar, né? De existir. Ele já existe no imaginário brasileiro há muito tempo. A gente fala de tapetão na década de 90, enfim. É importante que ele esteja ali para muita gente. Vou fazer um paralelo impreciso aqui. É que nem cobrar do técnico da seleção brasileira que ele convoque de um time e seja obrigado a convocar do outro para ter esse tipo de isonomia. Não existe isonomia quando uma situação ela já é desequilibrada, né? O que devia existir é um calendário mais equilibrado que permita ao treinador da seleção brasileira convocar só para a data FIFA. Isso. Né? E que o futebol brasileiro não tenha jogos durante a data FIFA. Né? Da mesma forma, se você tem uma situação administrativamente mais bem resolvida para jogador que vai ser suspenso por questões do campo, né? Você não estaria hoje, por exemplo, tendo Alan e Bruno Henrique no mesmo pacote. Né? São coisas absolutamente diferentes, que teriam que ser tratadas de forma diferente. Bom... O outro artigo é o 191. O 243, 243A, e aí o que o Flamengo quer é o 191, só para dar a informação completa. O 191 é que não tem esse tipo de associação criminosa. Isso, né? O 191 é você compartilhar informações privilegiadas. Trata de infrações sem dolo específico ligadas ao simples descumprimento de regulamentos ou deveres esportivos. É exatamente isso. É você compartilhar uma informação, por mais que você não esteja no esquema, você não está... acarretando nenhum problema ao seu clube, mas você está dando informação privilegiada a alguém. Esse é o 91. Que aí tem punição menor do que o 243A, né? Exige prova clara de intenção de influenciar o resultado de uma partida com o objetivo de obter vantagem indevida. É isso. Bom, e como... né,
como a gente já trouxe aqui, é algo novo, que está sendo julgado há pouco tempo, então ainda está sendo estabelecido. As decisões finais vão deixar muita gente insatisfeita, de qualquer maneira, seja para que lado forem, né? E as duas torcidas estão insatisfeitas com os times que vão a campo nesse sábado. Todos depauperados aí pelas convocações de várias seleções, né? Hoje Flamengo e Palmeiras têm elencos internacionais. Hoje em dia, essa coisa extrapola totalmente o técnico da seleção brasileira. Claro. Você vai cobrar do El Loco Bielsa? Sei. Bielsa, não convoca o uruguaio não, porque olha lá, convocou. Embora do lado do Flamengo. Venezuela abriu mão de Savarino exatamente por esse motivo, né? Os convocados do Flamengo são Danilo e Alexandro, pelo Ancelotti, né? Varela, Vinha e Arrascaeta pelo Uruguai, Carrascal pela Colômbia e Plata pelo Equador. Um possível Flamengo ainda tem Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Saúl e De La Cruz. Fica um meio-campo um pouquinho mais conservador, né? Com uma linha de três volantes. Luiz Araújo, o Bruno Henrique. É fantástico olhar para a escalação e falar: o Bruno Henrique vai jogar? Por que não? Porque a gente tem que ver se quinta-feira vai resolver a questão do julgamento. Os outros dois da posição seriam o Alacian e o Juninho, né? Isso. Mas sem o Bruno Henrique, eu acho que... Se bem que também tem quem costuma fazer ali essa função é o Plata, que não tá. Que não tá, exatamente. A Luiz Araújo e Samuel Lino e aí vem a questão, né? O Juninho, ele não é experimentado, ele não entra em campo, entrou no jogo contra o Fortaleza e só. E o Alacian é novo e tem toda a questão de não ter maturidade, dos problemas recentes que a gente viu em campo, no jogo contra o Bahia, por exemplo, né? Então falta, já que o Pedro não está disponível. E o Plata tá na seleção. O Plata que também não está sendo bem quisto pela torcida diante do que ele fez, tanto no jogo contra o Racing, quanto no jogo contra o São Paulo. Bom, e tudo o que a gente está fazendo aqui, Vini, para passar para você, é uma projeção, né? Como poderia ficar o time com os não convocados. A gente faz isso com o Palmeiras na sequência aí, ó. Não, é só pra dizer, eu tô vendo essa escalação do Flamengo, você falou agora há pouco, né, que palmeirense e flamenguistas estão reclamando. Dá pra dizer que todas as torcidas reclamam, porque daí tem muito rival que olha essa escalação do Flamengo, que é fortíssima, e fala, tá reclamando do quê, né? Problema de Você rico. não deveria reclamar, olha que time absurdo que você tem, então não dá pra, né? Vamos lá, os convocados do Palmeiras são Gustavo Gomes, Piquerez, M. Martínez, Facundo Torres,